Olá, pessoal! Você sabia que mais de 71 mil pessoas do sexo masculino já perderam a vida para o câncer de próstata? E dessas, 62% só procuraram atendimento médico depois que os sintomas já estavam graves. E para os homens trans, quais são os cuidados que eles devem ter também? Hoje vamos falar sobre saúde masculina e trago aqui nessa mesa André Felizardo e Christian Linhan. André Felizardo, que é especialista em saúde da família, e Christian, que é graduando em enfermagem, né? E para começar, eu pergunto para a Andréia, por que existe tanto esse preconceito na população masculina em realizar os exames, em procurar atendimento médico para se prevenir, para a prevenção dos problemas, né? Essa é uma questão cultural, né? Uhum. Já que vem há muitos anos que homens não, entre aspas, querem procurar saúde. Uhum. Na verdade, nos tempos mais primórdios, o homem era mais responsável pela prover a casa e não se preocupava tanto com a sua própria saúde nesse sentido de precisar trabalhar e tudo mais. E isso vem perpetuando, né, ao longo dos anos. Então, assim, essa questão de que o homem não procura saúde é uma questão mais cultural do que verdadeiramente de não ter saúde para os homens. E você acredita que não só no Brasil, mas no modo geral, por exemplo, em outros países também tem essa cultura, ou só no Brasil que realmente acontece? Eu não estudei sobre outras culturas, mas eu acredito que também aconteça da mesma forma. E quais são os principais obstáculos que você acredita que os homens enfrentam quando se trata desses cuidados médicos? Há muitos obstáculos, né? E a gente sabe que existem obstáculos para homens cis e mais obstáculos ainda para os homens trans com relação ao cuidado da sua saúde. A começar pelos próprios profissionais, que muitas vezes são a primeira barreira que os homens trans encontram. E isso eu falo com propriedade de profissional de enfermagem, de que ouve dos próprios colegas falando de que não sabe como atender, não sabe o que fazer, como vai fazer, e a gente não pode mais aceitar esse tipo de argumento, de que o não sei. Você tem alguma experiência que você possa compartilhar de algum caso que foi marcante para você? O marcante a respeito principalmente do nome social. E aconteceu comigo. De eu estar atendendo pessoas na clínica da família que eu trabalhei e chamei uma pessoa pelo nome, por um nome masculino, e veio uma moça e eu fiquei morrendo de vergonha. E eu sei que existem pessoas que não sentem o que eu senti vergonha de ter feito uma coisa errada, de chamar a pessoa pelo nome errado. E isso é algo que, assim, é fundamental. A identidade da pessoa é algo que precisa ser muito respeitado. E a gente vê muitas vezes isso não acontecendo. Pegando esse gancho, além da questão biológica, existem também cuidados que precisam ser analisados também para as pessoas que estão nesse processo de transição. E hoje estamos aqui com o Christian, que você está há mais de um ano nesse processo, né? Isso, eu estou há um ano e meio fazendo transição e pela clínica da família, né? Que estamos a nível Brasil, a nível Rio de Janeiro, só temos 2 institutos que faz o acompanhamento e a mastectomia. A pessoas trans, e é bem complicado quando a gente vai numa clínica da família buscar atendimento e o médico, ele não se nega a fazer o atendimento, porém ele não sabe qual caminho a seguir, porque para ele é o diferente, para ele é o novo, para ele é o bizarro, entendeu? Então é bem complicado. O ideal seria que todas as pessoas, seja a nível Brasil, a nível mundo, tivesse mais estudo, né? Tivessem mais pessoas que pudessem estar influenciando, né? Assim como a professora Andréia, né? A fazer o acolhimento das pessoas trans e travesti, porque é muito complicado. Você vai numa clínica família e você não consegue o atendimento porque sua identidade de gênero não é respeitada. Então você acredita que faltam recursos nesses lugares para poder realizar o atendimento? Sim. E existem alguns grupos de apoio que debatem sobre isso, que tentam fazer evoluir, né, essa questão da saúde, tanto na clínica da família? Temos alguns grupos de apoio,
Temos um em Niterói, temos na Clínica da Família, no Centro Municipal Salles Neto, temos no Grajaú, temos algumas unidades parceiras, né, da própria instituição que tem médicos que fazem esse acompanhamento tanto da saúde de pessoas trans como das pessoas de sua residência normal, né? Eles fazem a inclusão dessas pessoas e aí usam um núcleo de atendimento das pessoas. Aí tem um grupo no WhatsApp que eles colocam a partir da primeira consulta, tem o formulário direitinho para você assinar, todo um procedimento, todo um protocolo, tanto para o bem-estar do paciente quanto do profissional que está realizando o atendimento. E tem canais no Instagram também, para poder a galera que deseja procurar? Sim, temos sim. Beleza. E falando isso, qual foi a importância para você ter tomado essa decisão na sua vida de realizar a transição? A decisão mais importante de primordial assim, para você ter um impacto que você está num caminho totalmente diferente é quando você se olha no espelho e você não se enxerga. Tudo é o inverso, tudo é o oposto. Sim. Você se olha e você não se identifica. E para mim, a chave que virou assim para eu poder começar a minha transição foi quando eu comecei a faculdade de enfermagem há cerca de 3 anos atrás e eu comecei a conversar com uma colega, né, de faculdade, Indiara, que falou: amigo, eu sei que você não está feliz nesse corpo e lá na instituição onde eu trabalho tem um médico no qual ele atende. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. E aí, para mim, foi um divisor de água. E como é que foi essa questão para dar notícia para sua família? Você teve algum apoio, tanto da sua família, mas apoio psicológico? Eu já fazia acompanhamento psicológico fora da instituição, né, onde eu faço tratamento hoje, atualmente. A minha mãe foi super de boa, até mesmo porque eu já não moro com ela há mais de 11 anos. Eu já sou casado. E foi muito tranquilo, mediante a minha mãe. Claro que toda mãe fica algum tempo assim, né, preocupada, até mesmo por conta... temos milhares da violência que tem lá fora, de violência. Sim. O Brasil ainda continua sendo o país que mais mata pessoas trans. Então, para ela, todos os dias, basicamente, filho, se mantenha vivo. Mas, em si, com a minha família, foi bem tranquilo. Pô, o mais preocupante mesmo infelizmente, a sociedade. Sim. Eu acredito também que o seu caso foi um ponto fora da curva, né? Porque, geralmente, quando a gente vê relatos de pessoas que vão fazer essa transição, também não são aceitos pela própria família, né? Sim, graças a Deus, eu tive muita sorte pelo apoio da minha mãe, pelo apoio da minha esposa, pelo apoio do meu irmão. E essa rede de apoio, se a gente não tem dentro de casa, é o ideal que a gente encontre isso num posto de saúde. E quando a gente não encontra nem na família e nem num posto de saúde, acaba sendo mais difícil ainda. Sim. Então, são casos que pessoas realmente... Eu tenho pessoas próximas de mim que, né, se suicidaram pelo fato de não ter nenhum acompanhamento no posto de saúde. Como nós estamos falando sobre cuidados, Andréia, em questão a esse processo de transição, a gente sabe que existem alguns efeitos colaterais que podem ocorrer durante esse processo. Você poderia pontuar quais seriam os principais efeitos que causam quando a pessoa vai tomar hormônio? A harmonização cruzada foi um tema que eu abordei durante o mestrado. Então, eu ouvi muito das próprias pessoas, né, de muitos homens e de muitas mulheres, sobre o processo de hormonização e como aquilo influenciava na saúde delas. E eu encontrei muitas pessoas que faziam a transição sem nenhum tipo de acompanhamento multidisciplinar. Que é mais perigoso, né? Que é perigoso por conta de não saber o que está acontecendo com o seu organismo. Então, a hormonização é importante para as pessoas e é importante também que elas consigam o acesso. Não é só, você tem que fazer, você tem que ter um acompanhamento, não é só isso. Ela conseguir
esse acesso de forma que ela consiga ter o acompanhamento multiprofissional, tanto do endocrinologista, quanto da enfermagem, de um psicólogo, ou seja, um acompanhamento de profissionais de saúde de forma que aquela hormonização ocorra de uma forma saudável, sem nenhum tipo de problema com a sua saúde. A hormonização cruzada, no caso dos homens, eles fazem hormonização com a testosterona. E com isso, precisa de ter um acompanhamento de forma que não está tendo nenhum problema na função renal, na função hepática. E aí, medicação vai ser tomada caso seja necessário. Se a pressão não está se elevando, né? Se está conseguindo, se a transição está ocorrendo de uma forma saudável. Isso daí acontece de casos em casos, né? Vai de indivíduo de pessoa para indivíduo, pessoa, como qualquer outra pessoa. Qualquer acompanhamento de saúde que a gente precise fazer, a gente precisa ter um acompanhamento para ver se não está tendo algum outro tipo de problema. Como você acredita que os profissionais de saúde podem oferecer aconselhamento na questão de saúde sexual na inclusão para homens que estão em transição? Aconselhamento, eu não diria, eu diria acolhimento. Acolhimento. Né? Acolhimento no sentido de ouvir, principalmente o que a pessoa está precisando. Porque esse é um grande entrave de muitas pessoas trans, de muitos homens. Isso eu não estou falando somente de coisas que eu li, estou falando de coisas de pessoas que eu ouvi, que me falavam exatamente dessa forma. Andréia, eles não deixam nem eu falar. Eu chego na clínica da saúde e já me oferece teste rápido, não me perguntam nem o que eu preciso. Então, assim, isso é algo muito grave de uma pessoa trans, e eu estou falando de pessoas de uma forma geral, porque pessoas trans são pessoas, ponto. Sim. Chegam na clínica da família e não conseguem um atendimento daquilo que precisam, mas profissionais que supõem o que a pessoa precisa. Então, seria importante também todas as clínicas, além de terem esses profissionais da saúde, também terem esses profissionais na psicologia, né? Se as pessoas que estão procurando atendimento precisarem, né? Porque depende muito. Eu costumo dizer que psicólogo hoje em dia todo mundo precisa. Porque a gente está vivendo numa sociedade de uma maneira... Doente. Então, assim, não é porque a pessoa é trans. É porque é uma pessoa que pode precisar de um atendimento psicológico. Eu acho que todo mundo hoje em dia precisa. Ter alguém que nos ouça porque tá difícil. Sim, verdade. E Cristian, você falou que teve algumas pessoas alguns amigos que infelizmente não tiveram tanto apoio e acabaram se suicidando, né? Qual mensagem você pode passar para as pessoas que estão iniciando esse processo de transição, que ainda estão em dúvida se querem fazer, se não querem? A transição é como se fosse a nossa adolescência, né? Primeiro você se aceita, e aí você toma um copo de água, você respira, você se reclui dentro de você para você se aceitar, mas é individual. A hormonização, tem pessoas que se consideram trans e não precisa usar hormônio para ser trans. O cara não precisa cortar o cabelo para ser trans, ele só tem o seu gênero de trans e super de boa. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Não desista do seu tempo. O seu tempo é único. Andréia, existem alguns exames médicos específicos que precisam ser realizados durante esse processo de transição? Depende. Depende da condição clínica que a pessoa apresente, né? Falando em questão de, como a gente está no mês de novembro, falando de homens, né? Porque tem variação, tem especificidades mais femininas e tem especificidades masculinas. Mas, quando a pessoa inicia a transição, e eu acompanhei um endocrinologista, né, nesse processo, ele pede principalmente exames gerais, né? Hemograma, para saber o estado clínico e tal, exames hepáticos, exames renais, e a partir daí... quando inicia a hormonização, vai acompanhando, geralmente de 3 em 3 meses, depois acompanha, começa a passar um pouquinho o tempo, conforme a pessoa está indo bem com o processo de transição, com o hormônio, a fim de que não tenha nenhum problema de saúde, vai acompanhando essa pessoa. Por isso que é importante o acompanhamento multidisciplinar. E o endócrino é muito fundamental para esse processo, né? Ele é importante. Porém, os médicos de família, alguns não se sentem confortáveis, mas muitos conseguem fazer o processo de hormonização sem necessidade de indicar somente o especialista. Porque senão o especialista também fica
sobrecarregado. Eu conheço uma médica de família que ela faz processo de transição e se por acaso acontece algum tipo de problema nos exames, algum tipo de alteração nos exames, aí sim ela encaminha para especialista. Ou seja, não é necessariamente que seja um especialista em endócrino para poder iniciar o processo de hormonização. Entendi. E, Christian, você falou que está nesse processo de transição há mais de um ano, né? Durante esse processo, o que fez você dar o start e falar assim, eu quero começar a realizar o meu processo? Foi através de influência de alguma pessoa? Você viu, às vezes, algum influencer que você tenha visto que realizou o processo? O que te deu esse start para poder começar? Há cerca de 12 anos atrás, eu falei para minha esposa que eu era diferente. Uhum. Ela estava casando, estava se juntando, né, morando junto com uma mulher, mas que por dentro ela era um homem. Uhum. Que o meu sonho é fazer a mastectomia e ter barba. Uhum. E até aí tudo bem, ela achou que era sacanagem, brincadeira e tal, né, para ver se ela iria continuar comigo. Uhum. E aí foram passando uns anos. E eu achando que eu tava ficando velho, porque eu tenho 30 e alguns anos. E aí eu achei que eu tava ficando velho para começar a transição e tudo mais. E eu comecei a me olhar no espelho e sentir falta realmente de quem eu era, entendeu? Não foi exatamente influência de alguém. Eu fui meu próprio influenciador. Eu olhava no espelho e falava, tá faltando alguma coisa. Entendi. Eu não me aceito mais sem pelo, eu não me aceito mais com seios, né, com intrusos. E eu falei, eu necessito. E aí a enfermagem salvou a minha vida. Eu digo que a enfermagem realmente salvou a minha vida, porque se eu não tivesse começado lá atrás, talvez eu não teria tido a oportunidade de realmente me sentir completo hoje. Tanto na minha vida acadêmica, né, futuramente profissional, e a minha vida pessoal. E quando você se formar, você pretende atuar em qual área? Na saúde coletiva. Pô, interessante mesmo. E a sua mulher, ela te apoiou bastante nesse processo? Ela que compra meus remédios, meus hormônios, ela que faz Porque eu queria começar a transição, mas conforme não tinha médico e tudo mais, ela falou, você não vai fazer a transição nas coxas, não vai indo pra academia ficar sendo trans de academia, não. Você vai no médico tudo direitinho e tal. E aí ela foi me apoiando e tudo mais. Tanto é que ela vai em todas as minhas consultas, ela que tá sempre comigo quando eu vou fazer todos os meus exames e tudo mais. Ela é muito de boa. E André, você lembrou muito bem, estamos gravando esse programa em novembro, que vale ressaltar o Novembro Azul, que é a prevenção contra o câncer de próstata. Você acha que é interessante também a gente mencionar que, como a gente está falando aqui do processo de transição que algumas pessoas fazem, vale lembrar também do corpo biológico que a pessoa tinha. Então, é importante também conscientizar mulheres trans que estão no processo de transição, que também devem fazer o exame de próstata? Então, a gente tem duas vertentes, né? Outubro Rosa falando de prevenção de câncer de mama, mas falando de saúde da mulher também. E novembro a gente está nessa mesma vertente, de falar de prevenção do câncer de próstata, mas também de saúde do homem. E aí a gente abarca também homens trans e mulheres que possuem próstata a ser examinada, tá? A gente não tem mais... como uma forma de prevenção, o exame de toque retal, o exame de PSA, esses exames de próstata, a gente não tem mais isso como sendo preconizado para a prevenção de câncer de próstata. E a gente até numa palestra recente, a gente falou, a mídia não ajuda a gente, que a mídia coloca como sendo, tem que fazer exame do toque, olha, não. Isso não existe mais. Não existe mais? Não é mais eu confesso preconizado. Que eu achava que era assim. O Ministério da Saúde não preconiza isso mais como sendo algo essencial, fundamental. Não. O que é fundamental? É saber se tem histórico de câncer de colo retal na família, exame de próstata na família. Aí sim, a partir daí é que vai iniciar um processo de exames primeiro de sangue, para depois, se precisar, o exame de toque retal. Entendi. Então seria mais para frente, teria que fazer outros exames primeiro
Primeiro, se conhecer seu corpo, saber se na sua família se teve algum caso de câncer na família, aí sim, procurar um especialista, um urologista, sendo homem cis ou mulher trans, procurar um urologista para verificar a necessidade de fazer um exame de toque retal ou exame PSA para verificar se precisa de fato. Para não ficar fazendo exame de toque a qualquer preço. Não é assim que está funcionando nesse momento. Não é mais preconizado como prevenção fazer o exame de toque. E a mídia não ajuda. E você tocou num assunto bom. Você acredita que... óbvio que é importante a mídia conscientizar de fazer o exame, de sempre ficar alerta. Mas vocês acreditam, tanto a André quanto o Christian, vocês acreditam que existem pessoas também que estão nesse processo? Sim. Você acha que vale ressaltar também que essas pessoas também precisam de uma divulgação também? Sim, certamente. Porque, assim, a gente tem a prevenção a essas doenças, né? E as cores do Ministério da Saúde vêm justamente para alertar e chamar atenção para determinadas doenças, por causa dessa mistificação de que o azul é para homem, de que o rosa é para mulher e tal. Então, a gente precisa, se a gente puder chamar atenção para a saúde do homem e para a prevenção ao câncer de próstata, a gente consegue abarcar as duas categorias, digamos assim. Sim, tanto as pessoas que têm próstata, independente se é homem ou mulher, quanto a saúde dos homens, trans, cis, homens. E a gente consegue entender que ambas pessoas precisam de saúde. E quando a gente fala de saúde do homem, a gente não precisa falar somente de saúde, de câncer de próstata, não precisa falar somente desse tipo de prevenção. A gente pode falar de doenças cardiovasculares, a gente pode falar de saúde mental, a gente pode falar de saúde do homem, já que culturalmente homens não procuram saúde. Se homens não procuram saúde, vamos fazê-los procurar. Então a gente oferece outras ofertas de saúde, de promoção da saúde, que não somente a prevenção ao câncer de colo de útero, a prevenção ao câncer de próstata. E Cris, o que você acha também desse assunto? A gente pode falar sobre sistema, né? Digo sistema em si, né? Internet e tudo mais. Pelo fato que quando a gente retifica, o homem trans não consegue fazer uma ultrassonografia. Caraca. O homem trans não consegue fazer uma mamografia, porque quando ele retifica masculino, o sistema entende que ele não tem mais seio, o sistema entende que ele não tem útero, então fica muito complicado ter acesso à saúde. Caraca, então precisamos que o sistema realmente melhore e evolua. Pô, muito importante o que você acabou de falar. Eu, por exemplo, não sabia. Cara. Sim, quando você entra no sistema lá do SUS, prontuário eletrônico, qualquer seja a instituição ou a esfera, tanto privado quanto público, você tem lá um nicho e ele não consegue dizer lá, o médico não consegue dizer que o cara precisa fazer uma ultra, não consegue fazer uma transvaginal, e isso é muito importante. Não adianta nada querer que o homem trans ou o homem faça exames se não tem suporte. E aí lembrando que quem programa um sistema de prontuário eletrônico é uma pessoa, é um ser humano. Então, quem é que manda aqui? É o ser humano ou é a máquina? Então, precisa de que haja um sistema de tecnologia da informação que evolua nesse sentido. Olha, a gente não pode mais programar o sistema de prontuário eletrônico de que ultrassonografia mamária é para sexo feminino ou para gênero feminino. Tem que tirar o gênero, deixar sem gênero. Que aí, quando a pessoa vai solicitar o exame, a gente não fica... Estou falando isso como profissional de enfermagem, né, como enfermeira, eu não fico presa ao sistema de pedir ultrassonografia. Não consigo pedir esse exame porque o gênero é masculino, mas eu preciso pedir o exame. E a gente fica bem complicado também para os profissionais solicitar esse tipo de exame por conta desse problema de sistema eletrônico que é programado por pessoas. Até mesmo porque cerca de 2% de homens cis pode acometer a ter câncer mamário. Sim, muito importante essa sua fala, Christian. Andréia, partindo do que ele disse, onde se encontram essas clínicas da família? Então,
Na verdade, o acolhimento deveria ser feito em todas as unidades de saúde. Sim, atenção concordo. básica, atenção primária, atenção terciária. Todas as clínicas deveriam fazer acolhimento. E aí, a partir daí que a gente inicia, a gente procura os espaços, né? E nos procuram também os espaços de fala, academia e de saúde, para a gente poder cada vez mais abordar a temática de saúde da população trans, para que cada vez menos haja preconceito e discriminação nos espaços. Mas todos os espaços deveriam fazer o acolhimento das pessoas trans. Mas tem alguns lugares que fazem algumas especificidades. Aí temos o Salles Neto, no Rio Comprido, temos também no Grajaú, na Clínica da Família do Grajaú, temos em Niterói, no Centro de Cidadania, toda primeira sexta-feira do mês de todos os meses, fazem a roda de conversa, e a partir dessa roda de conversa você já entra automaticamente no grupo de saúde. E lá em Niterói a gente também tem a clínica de acolhimento à saúde da população trans, que fica na Policlínica Silvio Picanso. E lá tem endocrinologista, tem psicólogo, tem enfermeiro, que faz acolhimento também de pessoas trans nas suas especificidades, caso a clínica da família não consiga resolver algum problema, alguma questão que a pessoa precise. Perfeito. Agradeço a participação da Andréia e do Christian, né, nesse debate falando sobre saúde masculina. Lembrando novamente que estamos no Novembro Azul, então é muito importante essa conscientização da prevenção do câncer de próstata, mas não só disso, mas também, como a gente falou aqui, é muito importante a saúde masculina no modo geral, e não só masculina, mas também de todas as pessoas, tanto aquelas que estão no processo de transição. É muito importante a gente falar sobre isso, muito importante que todos que estão nos assistindo que entendam sobre o que a gente está falando, tanto de divulgação dos exames que têm que ser feitos, de todo o processo que é realizado. Agradeço novamente a participação de vocês. Fique ligado nas redes sociais da TV Uva, se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos programas. Até mais!